e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Versículo 4: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Versículo 8, todos juntos: e houve grande alegria naquela cidade. Você pode se assentar com a palavra de Deus aberta comigo ao longo dessa reflexão bíblica. Há algumas verdades claras nesse texto, pois nós passamos em Atos capítulo 1 com essa grande comissão dada pelo Senhor Jesus, passamos por Atos capítulo 2 com Pentecoste, o Espírito Santo caindo e empoderando a igreja do Senhor Jesus, passamos por Atos capítulo 3, 4, 5, 6 e 7, agora com o Evangelho se espalhando, a igreja sendo perseguida, o povo está em oração, os apóstolos zelam pela palavra, os diáconos organizam a igreja, as famílias são aconselhadas, encorajadas, e chegamos até o capítulo 8 do livro de Atos, quando essa perseguição à igreja de Cristo, ela se torna mais sistemática. É preciso entendermos aqui nesse texto uma verdade inicial, que andar na vontade de Deus não isenta o crente do sofrimento. Na verdade, poderíamos até mesmo afirmar que andar na vontade de Deus atrai sofrimentos que nós não teríamos se não estivéssemos na sua vontade. Andar na vontade de Deus não nos isenta do sofrimento, mas assegura a presença do Eterno em nossas vidas. Há uma clara, estreita ligação entre a missão e o sofrimento. E nesses dias conversávamos, pastor Arival e eu, a respeito de algo parecido. A necessidade de entendermos que para cumprirmos a missão, para fazermos a vontade de Deus, muitas vezes isso envolverá sofrimento. Olhem comigo, por favor, o versículo 1 do capítulo 8 que nós lemos, afirma que houve grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E a palavra grega para perseguição aqui é a palavra diogmos, que significa uma dor física violenta, significa fazer sofrer ou sofrer fisicamente. A ideia aqui é que a igreja estava sendo perseguida e a igreja sentia as dores da perseguição na sua própria carne. As famílias partidas ao meio, as pessoas encarceradas, outras pessoas sendo mortas, amedrontadas. Essa igreja sofria na própria carne as dores da perseguição. No versículo 2, nós lemos que houve grande pranto a respeito da morte de Estevão. A palavra para pranto aqui no original grego é uma palavra rara, kopeton, que vem de kopetos, que significa bater no peito, rasgar o peito, é a dor da alma. Aqui não apenas um sofrimento físico descrito no versículo 1, mas um sofrimento também emocional. As pessoas não estavam apenas sofrendo na própria carne, mas os corações, as almas, os espíritos estavam em sofrimento. No versículo 3, o texto afirma que Paulo assolava a igreja, usando para isso uma outra expressão, que tem como raiz a expressão grega lumainó, que é encontrada em João capítulo 10, versículo 10, onde lemos que o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Aqui é um ataque não apenas físico, não apenas emocional, mas sobretudo espiritual. Essa igreja, portanto, descrita no capítulo 8 de Atos, era uma igreja que sofria, meus irmãos, sofria fisicamente, sofria emocionalmente e sofria espiritualmente. Uma igreja fazendo a vontade de Deus, mas em meio ao sofrimento.
E talvez por isso é tão importante que o crente, a igreja de Cristo, seja revestida de coragem para fazer a vontade do Senhor. Coragem não é algo natural, que nós podemos produzir, que nós podemos aprender, que nós podemos ensinar, que nós podemos reproduzir. Coragem vem de Deus, para fazer a vontade de Deus, no momento de Deus, para a glória de Deus. Em Atos capítulo 4, nós vemos que os cristãos ficaram cheios do Espírito Santo, e diz o texto que anunciaram a palavra com coragem. Em Atos capítulo 23, quando Jesus aparece a Paulo, dizendo que ele teria que ir a Roma testemunhar do seu evangelho, a primeira palavra que Jesus diz a Paulo foi coragem. Em Efésios capítulo 6, no final da carta, quando Paulo escreve à igreja em Éfeso e pede a essa igreja que ore por ele, nos versículos 18 e 19, ele diz: ore também para que eu tenha intrepidez, coragem, para pregar o evangelho do Senhor Jesus. Parece-me que coragem, intrepidez, ousadia para a missão não é algo que nós podemos obter apenas lendo o livro, entendendo com a nossa mente, ou talvez fazendo um curso especializado, mas nós precisamos orar para que Deus nos dê aquilo que precisamos para cumprir a missão. Nós temos uma vida, nós temos uma oportunidade, nós temos uma missão, somos chamados por Deus. Isso pode e muitas vezes envolverá algum tipo de sofrimento, mas mesmo em meio ao sofrimento, Deus, ele fortalece a sua igreja para que o seu nome seja conhecido e espalhado por toda a terra. Eu não sei quantas pessoas